dar continuidade à disciplina Teorias da Aprendizagem. E agora, conversando sobre o módulo 3 e as orientações de estudo do módulo 3, ele trata sobre o desenvolvimento das crianças de 0 a 2 anos. E esse é um momento interessante para você também relacionar essa disciplina com a disciplina de Educação Infantil 1, né? Além da avaliação, além de currículo, além de outras disciplinas que você já viu ou está vendo nesse bimestre. O módulo 3, então, ele vai tratar sobre as mesmas questões do módulo 1 e 2, só que nós acrescentamos mais uma pergunta, mais um problema para você pensar sobre como que a ação docente associado às teorias de aprendizagem pode resultar numa prática interessante para as crianças para as crianças das escolas de uma maneira geral. A pergunta, então, que está colocada para nós, que podemos destacar nesse módulo, é quais seriam as práticas educativas que poderiam ser trabalhadas em diferentes ambientes escolares para estimular o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o processo de desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos. A base continua sendo a epistemologia genética, a base continua sendo o diálogo entre essa teoria e o socioconstrutivismo, as aproximações, né, e as divergências que tem entre essas linhas, mas basicamente elas estão organizadas, elas se estruturam no desenvolvimento das crianças. Além dessa dimensão, não é, a partir das perguntas, a partir desse contexto e das associações que nós estamos propondo para a construção da disciplina e especificamente desse módulo, nós estamos propondo que vocês assistam, não é, um vídeo sobre da professora Maria Malta, no sentido de entender a partir do perfil do professor, a partir de como que nós organizamos e entendemos a nossa ação docente e de que maneira que essa ação docente pode nos ajudar a desenvolver práticas educativas que estimulem as crianças de 0 a 2. Não é? Dessa mesma perspectiva, um outro vídeo que a gente está propondo nesse estudo é o vídeo sobre o desenvolvimento da linguagem, com base na professora e na teoria montessoriana, né? Na professora Maria Montessori e na teoria que ela desenvolve nesse contexto escolar. Essa diversidade temática que é apresentada no módulo 3 tem o objetivo de provocar a integração entre conteúdos e atividades, entre as teorias que nos ajudam a integrar o processo de conhecimento para essa faixa etária, e por isso que nós chamamos a atenção para vocês dialogarem com as outras disciplinas, até porque isso também pode facilitar na hora que vocês vão trabalhar com os projetos integradores. Vejam que quando a gente está pensando num currículo integrado, com as disciplinas integradas, não é, você pode dialogar e com isso desenvolver o seu projeto integrador numa perspectiva teórica mais robusta, não é? Com mais articulações teóricas. Uma outra abordagem, um outro aspecto, são as atividades relacionadas a que nós estamos chamando de atividades interativas. E nela, o tema abordado é eu e o outro. E nesse momento, é importante também o processo de construção do sujeito, o processo de construção da alteridade e como que as crianças, nesse sentido, vão desenvolvendo e construindo o respeito ao outro, o respeito às diferenças, o respeito à forma de ser do outro e como é que isso, logo do início da formação da criança, esses contextos, que são contextos culturais, que são contextos da vivência da criança,
podem estar presentes nas ações pedagógicas em sala de aula e com isso dá uma dimensão curricular e para o desenvolvimento de valores, enfim, das crianças com as quais nós estamos trabalhando, de uma maneira também um pouco mais robusta, um pouco mais articulada com as outras situações do cotidiano. Isso passa também por um outro conceito que vocês vão estudar, né, e que já devem ter lido, enfim, que é o jogo simbólico. Não é? Eu e o outro, quem sou eu, quem é o outro, eu me fantasiando de um personagem, como é que eu me coloco como esse personagem, qual o respeito que a gente vai construindo, a ideia de valores, né, de valores morais, de respeito, que também estão presentes nessas ações didáticas. Então, a gente pensa na prática didática, nós entendemos a ação pedagógica dentro do processo de desenvolvimento da criança, mas também tem outros valores, tem outros contextos, tem outras situações que nos ajudam a trabalhar e a desenvolver a criança nesse contexto, não é? Cultural, moral, social, que faz parte dessa formação integral, né, do sujeito, do ser humano. Então, com isso, também nessa mesma perspectiva, a videoaula, né, sobre o menino Quem Foi Seu Mestre, que acena o papel do ensino de artes e de uma prática educativa concreta para construir essa dinâmica da aula no sentido do desenvolvimento socioconstrutivista das crianças, né? Então, esse é um aspecto importante desse módulo 3, não é? A representação, a linguagem, as artes, a forma como a criança se interage com o outro está muito presente neste módulo e que com isso eu acho que vocês penso que vocês terão condições de ir repensando a pergunta: quais são as práticas educativas que eu desenvolvo na sala de aula e que com isso eu posso garantir algum tipo de ação docente que eu relacione com aquela conversa que eu fiz no módulo 2, que é articular a teoria, articular a dimensão teórica para me dar elementos para eu pensar a prática. Eu acho que existe aí um contexto bacana para vocês pensarem. Então, com isso, eu espero que vocês caminhem na construção das respostas desses módulos e tenham um bom estudo e consigam, então, encaminhar as propostas, inclusive já pensando nos projetos integradores.